Obrigado, pessoal. Esse painel, para deixar todo mundo tranquilo, é uma continuação do anterior, né? Tá o grupo, nossos deputados aí mais do que aliados nessa batalha. Até o Jorge, eu estou vendo aqui, assim, tá todo mundo cheio de boas armas para defender os nossos interesses. Aproveitando um pedaço do que todos falaram, assim como você colocou as coisas práticas também, Jorge, esse item que o deputado Bandeira de Mello falou primeiro, de que em algum momento enxergaram que tinha um dinheiro sobrando. Não foi isso? E você complementou. Nesse dia, mandaram para a ANEEL um ofício me mandando ir para Brasília. Peguei um avião, cheguei lá, essa sala, senhor, tinha uma placa de metal em cima, escrito Sala da CPI, no Senado. Eu entrei no Senado, tinha um senador, foi chamado também o Ailson da ANEEL, né, que gerenciava os projetos, e o presidente da BRAD, e as perguntas foram feitas: como tem 2 bilhões na conta, o que vocês estão fazendo de errado? Foi quase um interrogatório pesado, e logo depois esse dinheiro saiu. Ou seja, tudo que vocês estão falando, né, o Zaratini, com todo o histórico, né, das leis, mostra que essa batalha ela ficou muito mais difícil quando apareceu sobrando o dinheiro, e ficou impregnado como se fosse um desperdício. E esse ataque que nós temos hoje, quem é das antigas lembra do barbeador que a primeira lâmina faz tchan, a segunda faz tchum? Nós somos como um barbeador de 10 lâminas. Não é isso? Um tenta pegar, vem o outro, é uma batalha que está complexa. Para ilustrar, quem é também das antigas, eu trouxe a legislação básica do setor elétrico, entregue em 1998, antes da Lei da Eficiência Energética. Mas o que eu quero mostrar com isso, que tem a ver com o nome desse painel? A eficiência energética já estava, antes da lei, não sei se vocês lembram, quando começaram as privatizações, desde 1997, ela estava como um dos artigos da privatização das distribuidoras. Talvez uma solução, agora não tem a renovação das concessões em algum momento, talvez a solução derradeira seja a inserção na concessão até o prazo da concessão, com os valores anuais gastos até o final do tempo de concessão. Quer dizer, a gente não fica mais batalhando desde 97, né? Como eu falei, o deputado Zaratini ajudou demais a cada passo, a gente enche o saco dele lá na casa ali perto da USP, por favor, ajuda a gente, né? Era um desespero, e outros parlamentares que nos ajudaram esses anos, em cada batalha dessa. Talvez isso seja o derradeiro. Olha, agora está aí por 30 anos de concessão, né, o nosso programa, e no que ele pode ser aplicado. E muito importante essa definição do que é, porque também lembro de outra reunião, essa em 2005, onde nos chamaram em Gramado, que veio uma notícia: poxa, vocês estão fazendo eficiência no setor público, em indústrias, alguma coisa assim, só que vocês vão trabalhar agora na baixa renda. É uma visão, e é uma visão que foi importante, eu acredito, muito importante, mas o que ele era, né? Na época era fácil, tenho geladeiras, tenho lâmpadas, coisas que foram sendo reduzidas. Então, talvez a conversa aqui seja: todos estão juntos em busca de uma solução. Ninguém falou mal desse recurso e a disponibilidade dele. Continuar essa batalha e essa ideia, a renovação das concessões. O que a gente pode fazer com isso para incutir, talvez, da decisão derradeira na questão legislativa da manutenção do programa. Então, esse é a conversa a partir de agora. Talvez pegar um membro novo da mesa, que quase não mudou, ver se o Gustavo iniciar aí sobre esse debate ou essa possível solução. Primeiro, bom dia a todos. Quer dizer, é um prazer estar aqui representando a CPFL. Quer dizer, para nós a eficiência energética é um item muito relevante, quer dizer, é muito importante para nós. A CPFL é uma empresa que hoje nós atuamos em quase 700 cidades no país inteiro, 23 milhões de pessoas nas nossas áreas de concessão, e basicamente nos últimos 5 anos nós investimos quase 690 milhões de reais em eficiência energética. Então, realmente, temos programas bastante estruturados, bastante robustos, e temos uma visão de longo prazo, né? Os nossos acionistas hoje são chineses, a CPFL é controlada por uma empresa chinesa. Quer dizer, quando a gente fala de planejamento para um chinês, 5 anos é curto prazo, né? Quer dizer, você começa a falar de médio prazo acima de 20 anos, né?
Quer dizer, então, eu acho que todo o nosso programa de eficiência energética vai ficar muito mais robusto e muito mais estruturado se ele puder ter uma visão de longo prazo. Quer dizer, obviamente, hoje nós temos uma condição de eficiência energética clara até o final de 2025, meio por cento até o final de 2025. Além disso, a situação não está clara. Nós defendemos institucionalmente que isso se mantenha além de 2025 e de uma forma permanente. Eu diria que em termos de planejamento, em termos de futuro, a gente consegue de fato fazer um trabalho muito mais robusto e muito mais estruturado se a gente tiver uma visão de longo prazo para essa questão da eficiência energética. Então essa é a nossa defesa e é o que a CPFL defende junto ao Congresso Nacional em todas as interações que a gente tem. Quer dizer, temos preocupações com relação a qualquer desvio. Eu acho que a eficiência energética tem que cumprir a função dela de eficiência energética, sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso aqui é fundamental. É natural que dentro dos programas que nós temos, quer dizer, é natural que muita coisa se direciona para baixa renda, é natural que muita coisa se direcione, por exemplo, hospitais. Quer dizer, dentro do nosso investimento, quase 300 milhões de reais foram para hospitais. Nós temos hoje, com quase 700 cidades, na média, a nossa cidade tem 30 mil habitantes. Quer dizer, então, são cidades, muitas delas pequenas. Todas elas têm hospitais. Nós temos hoje um sistema único de saúde no Brasil, que eu diria que do ponto de vista conceitual ele é altamente virtuoso, atendimento universal para toda a população, uma coisa muito positiva. No entanto, tem menos investimentos do que talvez merecesse o sistema. Quer dizer, então, nós temos investido bastante dinheiro de eficiência energética na eficiência desses hospitais, que vão ter muita dificuldade de fazer isso sozinhos. Quer dizer, são hospitais que têm pouco investimento. Quer dizer, então, reduzir a conta de energia com painéis solares, trocar caldeiras, trocar lâmpadas, é uma coisa que tem reduzido a conta de energia deles e basicamente atende à função efetiva da eficiência energética. Quer dizer, então, acho que nos últimos 5 anos, só o que a gente investiu já gera uma economia de contas de hospitais de 30 milhões de reais. E são hospitais públicos e filantrópicos, muitos deles pequenos, no interior do Brasil, no interior de São Paulo, no interior do Rio Grande do Sul, onde nós estamos presentes. Eu diria que nós utilizamos, além da questão dos hospitais, que eu acho que é uma utilização bastante nobre, bastante relevante da eficiência. Quer dizer, nós temos acompanhado, cada dia que passa, estamos vendo assim, com os nossos olhos, as mudanças climáticas. Quer dizer, o que a gente viu hoje no Rio Grande do Sul esse ano foi uma coisa dramática. Nós temos 2/3 do Rio Grande do Sul, a nossa área foi altamente afetada pela tragédia, né? Quer dizer, basicamente o dinheiro da eficiência energética tem nos ajudado a apoiar um pouco as famílias, lâmpadas, geladeiras, muita coisa. Quer dizer, que as mudanças climáticas estão trazendo um impacto e acho que a eficiência energética tem uma função relevante nisso. Eu diria que quando a gente pensa em manter o 0,5%, eu acho que a gente tem que considerar que mudanças climáticas vão nos atingir, e a gente tem que estar preparado para elas. Não é se vão atingir, elas vão atingir. A gente só tem que pensar como é que a gente vai lidar com isso. E o dinheiro da eficiência energética pode nos ajudar a tentar conter esse problema. Segundo ponto que eu acho que a gente tem que pensar é na fronteira tecnológica. Quer dizer, a tecnologia não vai parar de avançar. De cada dia que passa vai ter mais oportunidade de eficiência energética. Coisas melhores vão estar disponíveis, talvez hoje não estejam. Quer dizer, então, eu acho que a gente enxerga a eficiência energética como sendo algo que deva ser perene no longo prazo, sem dúvida nenhuma. Então, essa é a nossa defesa. Quer dizer, então, acho que para a CPFL, quer dizer, nós defendemos a renovação das nossas concessões, a maior parte delas estão sendo renovadas agora. Quer dizer, eu acho que nós enxergamos, sim, que a eficiência energética deva permanecer durante o tempo todo da concessão. Nos próximos 30 anos, a gente tem que alocar esse dinheiro para esse investimento, quer dizer, sem prejuízo do PID, que também é uma coisa virtuosa, mas acho que o 0,5% de eficiência energética ele tem condição de produzir muita coisa de uma forma consistente. Obrigado, Gustavo. Eu acho que, na mesma linha, como esse painel vai ser o mais rápido, né, que ele é uma continuação do anterior, a mesma pergunta agora, fazer a sequência só por posicionamento aqui na mesa, se essa ideia ou se existe alguma outra ideia, deputado Zaratini, de uma perenidade que talvez seja, ou estou dando uma ideia aí que faz parte do painel, que é a inserção no próprio contrato de concessão até o final da concessão, né? Essa é uma das ideias. Ou se existem outros mecanismos possíveis, legislativos, mais simples ou mais intensos, para que isso seja uma verba para sempre nessa forma. Sim, claro. Eu acho que de fato tem essa opção de colocar como um item do contrato, né, a eficiência energética. Nós estamos vivendo essa questão da renovação de concessões com um certo tensionamento. Por quê? Porque várias distribuidoras têm passado por crises, né? A Enel aqui em São Paulo, né, que teve todos aqueles acontecimentos aqui
no ano passado, né? A Light Rio, que tem lá uma situação gravíssima, né? O Amapá, enfim, várias concessionárias estão com problema, né? Distribuidoras estão com problema, né? O problemas de atendimento a demandas do próprio setor público. Então, no Congresso Nacional surgiu até um projeto de lei, que é do João Carlos Bacelar, que endurece bastante as condições da renovação da concessão, né? Esse projeto tem repercussão no Congresso, né? Ele já tem a urgência aprovada, ou seja, pode ser votado no plenário, se houver decisão política lá da maioria do Colégio de Líderes, pode ir para plenário. Logicamente que é um projeto que tem que ser mais discutido, tem que ser mais bem avaliado, né? Porque tem muita coisa ali que a gente precisa, que eu me lembro, não toca no tema eficiência energética. Mas, enfim, é um projeto importante que o Congresso pode levar adiante. Como o processo de renovação estava em discussão no Tribunal de Contas da União, né, e dava a impressão no Congresso de que ia passar batido, quer dizer, ia ser renovado assim, na boa, como a gente fala, surgiu esse projeto. E, ao mesmo tempo, toda uma ação de vários deputados junto à Casa Civil do governo vamos parar um pouco aí. E a Casa Civil interveio lá no Tribunal de Contas e depois soltou esse decreto que hoje está em vigor, que regulamenta a renovação das concessões. Então, o tema, eu não diria que está esgotado com o decreto, não. Eu acho que nós estamos com as eleições aí até o final de outubro, passou as eleições, eu acredito que esse tema vai voltar, né? Através da discussão do projeto de lei. Lógico que tem o decreto é uma baliza, mas pode avançar, né? Eu acho que tem outras questões, né? A gente falou aqui da eficiência, da definição do que é eficiência energética. Tem questões que até é importante discutir com vocês, assim. Mas, por exemplo, alguns anos atrás se discutia a instalação do Smart Grid, né? Os relógios digitais, o controle digital de rede, né? O quanto isso não gera de redução de consumo, o quanto isso não gera de alocação de consumo, de melhoria da eficiência do sistema como um todo, né? É um assunto que eu acho que a gente deve voltar a debater. Ficou meio fora de discussão todos esses anos, né? E quem tem o relógio digital, quem tem o painel solar tem, mas isso é uma minoria perante ao conjunto da população brasileira. Então, esse eu acho que é um tema. O outro tema são os acumuladores, né? Quer dizer, é uma coisa um pouco fora de propósito, você ter uma geração de energia eólica e solar na quantidade que nós temos hoje, e isso não ser despachável, né? Quer dizer, não está organizado através de acumuladores onde você possa organizar o despacho da carga e poder despachar essa carga no momento em que for necessário, e não ficar com essa administração do sistema pela ONS, que é perigosíssima. Eu acho que aqueles caras devem estar ficando loucos lá de como é que eles fazem a operação do sistema, quando você tem, tipo, 1h da tarde, 2h da tarde, todo o sistema sendo atendido pela energia solar e dali a pouco não tem mais nada. Então, é muito complicado. Então, eu acho que a gente também precisa, e tem também um projeto de lei que organiza como que os acumuladores entram no sistema do ponto de vista do... como é que fala aí? Do financiamento, né? Como é que é financiada a entrada desses acumuladores? Como eles entram? Então, eu acho que a gente precisa debater isso também. Quer dizer, são duas questões tecnológicas, né, que são importantes. Uma é você organizar do lado do consumo, né? O consumidor ter condições de organizar melhor o seu consumo, através dos relógios digitais e de todo um sistema que pode funcionar na residência das pessoas. E outro, do ponto de vista da geração,
da geração e como é que você consegue transformar isso. Eu acho que esses dois temas são também eficiência energética. Me desculpe aqui que vocês têm um debate muito maior do que eu sobre isso, mas diz respeito a isso também. Por quê? Porque melhora a eficiência do sistema como um todo, do sistema elétrico, né? E nós precisamos melhorar essa eficiência até para reduzir custo, né? Então, eu queria sugerir também que vocês levassem em conta esse debate, né? Não estou falando aqui que isso deva ser financiado pela verba de eficiência energética. Estou dizendo que isso diz respeito à eficiência energética, né? E isso deveria entrar também nesse conjunto aí de debates. Tá? Muito obrigado. Vou pegar um gancho aí no que o Jorge falou, né? A questão desse conceito da eficiência energética, ele foi, né, sendo ampliado, e a gente hoje, na regulação da ANEEL, do PROPE lá, a gente vê as diversas tipologias que existem hoje dos projetos de eficiência energética. Então, temos lá os projetos de baixa renda, né, com troca do eletroeficiente, os projetos de regularização de clandestinos, ou de regularização, de melhoria das instalações internas em comunidades de baixa renda. Aí a pessoa diz, pô, mas eu vou consertar lá a instalação, né, da casa da pessoa que tem baixa renda, mas é eficiência energética também, né? Quando você entra, a gente já teve experiência, eu já visitei, quer dizer, nossa empresa, 4 milhões de unidades consumidoras ao longo dos últimos 20 anos, quer dizer, tirando aí uma média de 5 pessoas, 6 pessoas por coisa, então a gente visitou aí 20 milhões de brasileiros. E você encontra das mais diversas situações. Situação que a geladeira está lá, está ligada e é um paninho de chita, que é a porta da geladeira, que a porta já caiu há 5 anos atrás, né? Você tem a situação que a pessoa vai pegando pedaços de cabo, né, que vão sobrando de uma obra, de outra, e vai e faz a instalação da casa dela. Cada ponto daquele é um ponto de dissipação, né? A lei de Ohm está lá, está dissipando, está perdendo energia por calor, fora o risco que está gerando dentro da comunidade. Então a coisa é muito complexa. A gente começou a trabalhar com a Light num programa chamado APZ. Quando a gente começou na comunidade, 68% da energia que estava indo para a comunidade estava sendo ou por perda comercial ou por perda técnica. Quer dizer, você teve um trabalho depois de 2, 3 anos para trazer para 12%. Então, a coisa é muito complexa, né? Não é defendendo a concessão ou a renovação da concessão, mas as concessionárias também enfrentam desafios, né? Porque muitas vezes a concessionária é a única representante do Estado de Direito, né, dentro de uma comunidade, porque a internet é pirata, a TV a cabo é pirata, a única coisa que chega uma conta que é o que traz a pessoa para a sociedade é a conta de energia. Então existem essas dificuldades. Concordo com o senhor que tem esse debate tem que ser muito, muito amplo, né? E aí tem que se levar em consideração também essa dificuldade de se operar, né, dentro uma distribuição de energia dentro do Brasil. O senhor bem comentou a 14.300 lá, a questão que a gente penalizou, né? Quer dizer, quem tem projeto de energia solar aqui, a gente desenvolve também, tem na nossa residência, a conta estava ficando para a distribuidora, né? Agora tem uma transição, uma regra de transição com a 14.300 lá, que a gente vai pagar o fio B lá, então... E a gente concorda com isso, eu acho que não pode ter nenhuma das partes pode estar sendo penalizada, não vai jogar essa conta para a distribuidora, essa conta não vai fechar, perde qualidade na distribuição da energia, quem perde é a população no fim do dia. E aí, para vender mais uma vez o peixe da eficiência energética, em agosto de 23 a gente teve um apagão, né? Lembra que começou lá pelo Nordeste, um apagão, quer dizer, você cria uma instabilidade numa turbina eólica, dali começou a encadear, os sistemas de proteção foram sendo acionados, culminou na derrubar também as plantas de energia solar, e não teve tempo para a térmica entrar, né? Porque na prática a gente sabe que ela tem ali tantas horas para poder entrar em acionamento, então não teve tempo também, e a gente acabou tendo um apagão. Como é que você melhora isso com a eficiência energética? Não adianta só a gente colocar, vamos colocar agora o offshore, eólico offshore, vamos agora colocar hidrogênio, vamos colocar os projetos de waste to energy, vamos botar mais geração. E isso a gente só está aumentando a complexidade do SEB, do Sistema Elétrico Brasileiro. Então, a eficiência energética, na verdade, ele tem essa característica de evitar essa geração de energia. A expectativa dos estudos aí apontam para uma redução de 4% até 2030, se a gente aplicar bem os recursos. A gente tem lá o exemplo da energia
nuclear, que é 2% lá da nossa matriz, que eu, por exemplo, sou fã, né? Sou físico, então sou fã da energia nuclear, é uma das energias mais seguras, também uma energia limpa, obviamente, dado o rejeito, cuidando lá do rejeito, mas é a que mata menos quando a gente vai fazer uma hidrelétrica, quando você vai vendo nas estatísticas, né, a energia nuclear, e é firme. Então, quando a gente pensa nesse conceito de geração virtual, a eficiência energética é uma das fontes lá que você pode reduzir investimento na distribuição, na geração, né, e na transmissão. Então, mais uma vez, vendendo o peixe aí da eficiência energética, passar a palavra aí para o próximo debatedor. Agora, para ficar bem justo, a mesma pergunta que eu fiz para o deputado Zaratini e para o deputado Bandeira de Mello, que tem todo esse histórico que foi importante, principalmente o de falar que viram a gente como um dinheiro não gasto, né? E será que existe um mecanismo, na experiência dos senhores como legisladores, para que nós possamos inserir a eficiência para sempre? Algum dispositivo legal que seja o melhor, ou mesmo esse artigo dos contratos de concessão? Qual a ideia do senhor? Não tem a menor dúvida de que esse é um dever de casa nosso que a gente tem que cumprir e que é absolutamente fundamental, né? O processo de transição energética que o país está vivendo hoje não pode prescindir da eficiência energética, né? E não é uma coisa de agora, é uma coisa para sempre. Eficiência energética é uma coisa que tem que estar nos nossos corações e mentes eternamente. Tá? E voltando ao conceito, né, que foi levantado pelo deputado Zaratini, né, a pergunta que a gente sempre tem que se fazer: o que é eficiência energética? E com a contribuição preciosa aí do George, eu vou dizer que eu gosto muito da gente voltar ao conceito original da termodinâmica, né? O eficiência energética, né, é exatamente aquilo que ele falou, é produzir o mesmo trabalho com menos energia ou produzir mais trabalho com a mesma energia. Tá? E aí, se você ampliar esse conceito, você chega à conclusão do que é e o que não é eficiência energética. Eficiência energética, né, pode ser muita coisa, né? Pode ser substituição de lâmpadas, de equipamentos, pode ser otimização de processos, adequação de rotinas. Eficiência energética é capital humano, é homem-hora, né? E aí, dado estou com dúvida, vamos no conceito da termodinâmica, né? Estamos fazendo isso, estamos atingindo esse objetivo, então é eficiência energética. Se não estamos atingindo, pode ser altamente meritória, mas não é eficiência energética, né? E não merece ganhar o nosso 0,5%, né? Agora, eficiência energética vai muito além, inclusive, para dizer que tem muito projeto de eficiência energética que não pode ser financiado com esses recursos, porque alguns projetos não têm nada a ver com distribuição de energia. Então, eu não vou, né, querer que a CPFL, por exemplo, né, com a sua verba com esse seu recurso aí da ANEEL, financie, por exemplo, um projeto de substituição de modal de transporte, por exemplo, que é um projeto de eficiência energética, né? Você substituir um modal de transporte ineficiente por um outro mais eficiente é eficiência energética, né? Não é elétrico, né? Mas o BNDES, por exemplo, financiou, acho que nem foi com a linha de eficiência energética, foi com a linha de inovação, né? Um projeto na época era da Fiat, né? Que hoje é Stellantis, que era um projeto de pesquisa, né? Não era de pesquisa pura, era um projeto de pesquisa aplicada para desenvolvimento de um motor a etanol que é mais eficiente do que os motores a gasolina, né? Então, implantado esse projeto, né, e se efetivamente for desenvolvido esse motor, você vai ter um carro a etanol, né, que com um combustível mais barato e mais adequado, né, ao processo de transição energética, combustível mais limpo, né, vai andar mais do que o carro a gasolina, né? Então, isso foi um recurso do BNDES, com ele a Fiat desenvolveu o motor. Agora, é outra conversa, até hoje eles não implantaram o negócio, eu estou
de vez em quando a gente conversa com eles, né, e esse é um projeto do INE também, nós vamos lá e perguntar, vem cá, e o tal motor que vocês usaram o dinheiro do BNDES para financiar, eu estou querendo comprar um carro que seja totalmente a álcool, né? Eu não quero carro flex, eu quero um carro a álcool, né, que seja mais eficiente que a gasolina. Esse é um projeto de eficiência energética, né, e desenvolvido pelo INE. Aliás, o INE, a gente aproveitando aqui que o Perrone não está mais aqui na mesa, então eu posso fazer propaganda do INE. O INE, gente, é um think tank que funciona, que existe há quase mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos, né? Que está sempre na vanguarda, né? A primeira vez que eu ouvi falar de ESCO foi através do INE. A primeira vez que eu ouvi falar de geração distribuída foi através do INE. A primeira vez que eu ouvi falar de carro elétrico foi através do INE, né? Então, eu uso o INE sem a menor cerimônia no meu mandato, né? Tudo que eu preciso nessa área de eficiência, na área de energia, né? Eu vou lá e bato na porta do INE. Recomendo, inclusive, ao deputado Zaratini, eu não sou ciumento, né? Podem usar à vontade, tá? E aí tenho certeza que com essa parceria a gente vai passar por vários congressos aqui do COB, aqui da ABESCO, e cada vez, né, mais evoluindo nesse conceito que é tão importante e que, infelizmente, a gente vê que muitas vezes ele é negligenciado. Muito obrigado. Algo que também vai ter a participação do Jorge. Esse conceito, se pegar as últimas transparências antigas, né, slides, dos últimos 15 anos de palestras que me convidaram no Brasil, pelo mundo, a maior dificuldade era qual o conceito de eficiência energética. Eu falei, me chamaram para falar de eficiência energética, não tem um diabo do conceito nem no Google, nem no Yahoo tinha, né? Vai ter no Google. Sabe o que eu escrevia? Eu pegava um slide e escrevia assim, conceito estrito. Escrevi o conceito que o senhor falou agora, exatamente. Realizar um dado trabalho com menos energia, né? Esse era o conceito estrito. Aí eu escrevi embaixo, porque não tinha mais como, eu tinha que atender os clientes, eu não podia falar que eficiência energética era isso. Aí eu escrevia, conceito amplo, alteração de matriz energética, que é o fotovoltaico, por exemplo, que é o termosolar, que é outro, incluindo, como era um conceito amplo, e era algo que eu devia para o meu cliente, eu inseria comercialização. Então, concordo plenamente. Talvez o que esteja faltando para nós é estabelecer como eficiência energética conceito estrito. A troca de postinho da comunidade, que hoje é muito usado, o dinheiro do PE para isso, sempre foi. Eu fiz projetos desses, eu falava, mas isso é eficiência energética? Eu não sei, estão me contratando para fazer, eu faço. Mas essa pequena solução lança o conceito da termodinâmica e aprova ele como a definição. Pode ser que seja essa solução que nós estamos buscando. Então, só esse apêndice. Eu fico surpreso, porque os dois deputados, eles sabem tudo da legislação e depois dão uns pitacos de física, não sei o que, e acerta tudo. É uma boa profissão, fica cada vez mais inteligente. Acho que tantos pedidos que eles recebem por dia, né, como estava falando o Ronald, né, 10 pedidos por dia, acaba entendendo muito dos assuntos. Muito bom, muito obrigado. A finalização aí com o nosso amigo antigo moderador, manda bala agora, que sabe o desespero nosso com o tempo, né? Estou ciente em relação ao tempo. Pessoal, assim, primeiro há que a gente comentar sobre o tema do painel, né? Renovação das concessões. O tema eficiência energética já está presente no decreto 12068, né, de 2024. Quando você tem o artigo 6º, que fala dos compromissos das distribuidoras no momento de renovação, há 5 compromissos ali expostos, né, o combate às perdas não técnicas, a questão de melhoria ou maior assertividade no atendimento a usuários em zonas rurais, tem previsto também a questão de melhor atendimento a zonas de vulnerabilidade socioeconômica, e tem os 2 últimos aspectos, que é a inclusão energética e a redução da pobreza energética. Nesses 2 últimos pontos, pode não estar explícito a palavra eficiência energética, mas entendo que implicitamente, de uma forma inequívoca, a inclusão energética e a redução da pobreza energética são ações inerentes de eficiência energética. Então, eu acho que há que a gente pontuar que, nesse aspecto, as diretrizes do Ministério
já apontam para que a ANEEL, no momento de fazer a proposta de contrato de concessão, tem ali inserido aspectos de eficiência energética que vai trazer essa questão da perenidade já no contrato, assim como foi o contrato original. Então, eu acho que há que esclarecer esses aspectos. E aí, buscando até contribuir com o assunto, a gente vê possibilidades. Por exemplo, hoje, não sei se vocês sabem, mas o que as distribuidoras fazem de ações vinculadas à prestação de serviços, diria que não alheios, mas acessórios à sua atividade fim, isso vira hoje em dia o que se chama de outras receitas. Então, esse tipo de atividade, ele reverte a modicidade tarifária. Outro aspecto, o usuário que ultrapassa a sua demanda contratada, esse tipo de recurso também vai à modicidade tarifária, assim como excedente de reativo, né? Então, esses três contas, outras receitas, ultrapassagem de demanda e excedente de reativos, hoje soma mais ou menos ao ano 3,5 bi. Isso vai à modicidade tarifária. Esses recursos, quando você avalia a tarifa média do usuário de energia, não chega nem a 1% da tarifa média de energia. E ela acaba cometendo a toda a sociedade daquela concessão. Então, ela beneficia de forma difusa a todos, mas de forma efetiva a poucos ou quase nada. Então, por que não repensar na aplicação desse tipo de recurso, por exemplo, em ações voltadas à eficiência energética? Mais ou menos das que estão renovando, é mais ou menos 50% desse mercado. Então, vamos pôr 1,7 bi. 1,7 bi, tudo bem, tem esses 5 objetivos de rurais, vulnerabilidade social, combate às perdas, etc. Mas hoje as distribuidoras aplicam 500 milhões ano, 550 milhões ano em eficiência energética. Ora, se esse recurso volta para aplicação a quem de direito for em vulnerabilidade social, a otimização de processos, a iluminação pública mais adequada, é um recurso muito mais bem empregado, sob o ponto de vista da ótica de eficiência como um todo, do que propriamente dito uma modicidade tarifária que não chega a 1% da tarifa. Então, a gente vê com muito bons olhos essas iniciativas, a gente vê com muito bons olhos também que a ANEEL está redigindo de minuta do contrato de renovação dessas concessões, e entendemos que sim, eficiência energética está ali disposto, é um conceito que não é novo, o deputado aqui já nos mostrou desde quando ela vem sendo inserida no setor elétrico, mas que certamente continua. Então, a gente apoia essas iniciativas, inclusive dentro do âmbito da renovação das concessões. Então, essa é a grande mensagem que a gente gostaria de dizer. E detalhe, tá? Há que, de fato, desmistificar. Não há dinheiro na mesa, não há recurso na mesa. Na época, foi uma causalidade, o Jorge já colocou aqui os pontos, não vou ser repetitivo, mas a verdade há no fundo, até restrição orçamentária das empresas aplicarem em eficiência energética. E até mesmo porque há sempre o risco legislativo, que a gente está buscando aqui contornar, de no próximo ano reduz para 0,25. Então, você repensa as suas aplicações de recurso. É natural. Você vai cair pela metade, eu não posso continuar com o mesmo anseio de fazer contratos até de médio prazo. Não posso, porque se a legislação modifica a quantidade de recursos, eu tenho que honrar meus compromissos contratuais. Então, são essas mensagens, sei que está todo mundo já com fome, mas já passo a palavra de novo para o moderador e muito obrigado pela participação, tá bem? Fernando Perrone, diretor-geral do INE. Eu queria endereçar uma rápida pergunta para os deputados, e em cima até da provocação que eu acho que é super válida do Moan, né, para fazer um encaminhamento. Quer dizer, foi colocado aqui a questão, me permitam só voltar um pouquinho. A última vez que se pensou no setor elétrico como um todo foi no RECEB. Se pensou todos os segmentos na questão principalmente o setor elétrico brasileiro. De lá para cá, houve tentativas, eu diria, do Estado, né, alguns governos, de criar uma modernização, e isso nunca foi levado a cabo, finalizado. O Brasil, por opção, e essa é uma opção que é legítima,
regulamentou a questão, por exemplo, das fontes variáveis, né, concentradas, e deixou para o mercado a micro e mini geração distribuída. Ela foi regulamentada a posteriori, não houve intervenção regulatória inicial do Estado, só na questão do grid, o que injetava no SIM. Isso foi uma opção do Brasil. Isso criou um desarranjo institucional geral. O deputado Zaratini colocou, eu trabalhei 22 anos na construção do operador nacional, Centro Nacional. Realmente, antes era divertido, agora realmente está muito problemática a operação do sistema elétrico brasileiro. Não está nada divertido. Então, não seria o caso de aproveitar o ensejo que o Moana colocou, quer dizer, de uma dificuldade de reestruturar o sistema, não é com arremedos, não é com puxadinhos localizados. Como o doutor Ronald colocou, o Congresso hoje e sempre vai receber demandas importantes, mas tem que priorizar. Qual é a prioridade a ser dada quando há um desarranjo institucional no setor elétrico que não vem sendo resolvido? Então, eu acho que, como a curto prazo, nós temos uma oportunidade que é a renovação das concessões das distribuidoras que são parte integrante desse processo. GTD, ainda tem a comercialização de energia nessa cadeia. E contrariando, só estendendo, desculpa, o que o presidente Bruno colocou, a gente começou o conceito de eficiência energética como uma geração virtual, mas na realidade ela atua na demanda, no consumo. Então é um GTD virtual. Eu estou atendendo diretamente a injeção, como o deputado Bandeira costuma dizer, a eficiência energética é na veia, a atuação na veia. Então, eu queria só complementar perguntando se não há uma oportunidade, fora atuar na questão da renovação das concessões, ampliando para as distribuidoras, que eu comentei ontem. Na Califórnia, há 15 anos, já tem esse conceito de energia como serviço. E a geração distribuída e a eficiência energética têm metas a serem complementadas. Não regulatórias de investimento, mas metas em termos de energia. Eu acho que é esse um quadro que a gente tem que evoluir, até para viabilizar as distribuidoras frente a esses novos desafios, né, de operar com a geração, a autoprodução de energia. Isso que eu queria comentar. Alexandre, você me pergunta, só fazer, porque aí eles já respondem, porque a minha contribuição é exatamente no que o Perrone falou. Na realidade, eu vou... pergunte às distribuidoras o que elas aplicam em eficiência energética além da obrigação regulatória. Provavelmente muito pouco. E por que muito pouco? Porque tem um ambiente regulatório que ele vamos dizer assim, pouco incentivador. Então, quando se fala, Perrone pegou o gancho da modernização do setor elétrico, há de mudar a regulação. Existem vários aspectos da regulação das concessionárias que são ligadas ao volume do mercado. A eficiência energética diminui o volume do mercado. Então, as concessionárias são a favor da eficiência energética? Não sei totalmente no sentido, será que ele investiria além da regulação obrigatória? Então, eu acho que o Perrone foi feliz, talvez seja o momento da renovação, de pensar também que aspectos regulatórios elas inibem as concessionárias de ver a eficiência energética como uma coisa, um negócio realmente. Entendeu? Eu acho que seria importante, eu só estou colocando esses pontos a mais aí para os deputados. Ainda tem mais o seguinte, nas chamadas públicas das concessionárias, já vou falar como ESCO, a lei, ela diz o seguinte, aquele dinheiro, se ela não aprovar tudo, ela não aprova poucos, ela pode usar da maneira que ela quiser em eficiência energética. Então, todas fazem isso. Ela aprova uma quantidade pequena, depois ela pega esse dinheiro e ela usa naqueles projetos de eficiência que é de interesse dela. Eu acho que isso também é uma coisa que tem que ser mudada. Esse dinheiro tem que ser distribuído completamente para as ESCOs fazerem o serviço. Essa segunda opção aí, que existe na lei, ela deve ser corrigida, na minha visão, para disseminar a eficiência energética no país. Meu nome é Edson, sou do INE, diretor executivo do INE.
A respeito dessa observação e do deputado Zaratini e do deputado Bandeira de Mello, eficiência energética é uma lei física. Não podemos sair dessa definição, porque senão cabe tudo, cabe qualquer puxadinho. Mas existe uma alternativa. Você pode colocar pesos. Por exemplo, hoje nós temos aí essa discussão sobre energias renováveis, gases de emissão, gases de efeito estufa. Você pode dar peso no projeto de eficiência energética. Se ele colaborar com o uso de energias renováveis, ele tem um peso maior. Eliminação de gases de efeito estufa, mas não deixar nunca de ser um projeto de eficiência energética. Isso simplificaria a parte de legislação, porque evitaria essas aventuras de puxadinhos e daria um projeto de eficiência energética que também tem inclusão social, teria um peso melhor, que possibilitaria a redução do gases de efeito estufa, um peso maior. Estou falando em avaliação de projetos, né? Essa é uma saída que, obviamente, não fui eu que inventei, isso já está sendo usado lá fora. Os Estados Unidos estão fazendo isso, com o conceito de ecoeficiência. Então, você usa o dinheiro da eficiência energética, até aumenta, porque cabe realmente essas novas vertentes, mas não retirando para desvincular da eficiência energética, mas sim agregando ao conceito de eficiência energética. Okay? Bom dia, boa tarde já, né? Sou Rodrigo Bruller, coordenador de eficiência energética da Light. Foi bastante citado aí, né? Só respondendo ali o que o amigo comentou agora da chamada pública, de fato a gente tem essa prerrogativa, né, de destinar a sobra do recurso para ações, digamos assim, né, deliberadas da estratégia da empresa, só que também a própria legislação, e eu acho que por isso que é importante estar debatendo aqui hoje, eu acho que a solução passa por juntar todos os agentes, incluindo as concessionárias, para discutir como é que vai ser o PE daqui para frente, né? Porque a gente também tem uma prerrogativa de aplicar de 60% a 80% do nosso investimento em baixa renda. E baixa renda não é através de chamada pública, né? Então, a gente precisa destinar esse recurso também. E, obviamente, que falando de baixa renda, falando de Light, né? A gente tem uma área de concessão com 31 municípios e 1.600 comunidades, né? Então, é um número bastante significativo. E aí, a minha primeira já é uma pergunta, né? De saber em relação falou-se muito de planejamento de longo prazo, concordo com todo mundo que comentou aqui, 5 anos não é longo prazo nesse sentido. A gente está fazendo planejamento orçamentário agora, por exemplo, e a gente só consegue falar de 2025. Assim, eu vejo aqui um direcionamento e um otimismo muito grande de que o 0,5 do PE ele vai continuar em 26, em 27, em 28. Mas se eu for planejar hoje, eu tenho que planejar com a regra. E a regra é 0,25 a partir de janeiro de 26. Então, assim, quando eu planejo 0,25 a partir de janeiro de 26, e vamos supor que, sei lá, em agosto de 25, eu descubra, né, que vai ser o meio, o meu planejamento ele já está furado. E quando eu dobro a minha obrigação, eu estou falando que em 4, 3 meses ali, dependendo de quanto sair essa deliberação, eu vou ter que, eu vou acrescentar a minha obrigação do ano seguinte, no caso da Light, aproximadamente 50 milhões. Então, assim, aí comentou-se do saldo da conta, né? Desse dinheiro que todo mundo cresce o olho que está sobrando. Justamente esse é o ponto, né? Eu acho que a gente tem um planejamento realmente de longo prazo, falando de 15 anos, 20 anos, ou talvez, como o Alexandre comentou, de fato, do período de concessão, eu acho que traria mais clareza para todas as concessionárias e para a sociedade de uma forma geral, de como as distribuidoras estão fazendo esse planejamento, né? Hoje, de fato, o que acontece, como foi ano passado com o veto presidencial, aí teve toda aquela discussão, porque a derrubada do veto foi em julho, tem retroativo, não tem, vou mudar agora, não vou, e fato é que a gente está planejando agora somente 25, obviamente a gente planeja para frente, mas assim, com a certeza somente de 2025, né? Então eu não posso ter grandes projetos olhando um horizonte muito alongado, né? E com a sensação de que talvez quando chegar ali em setembro de 25, eu vou fazer um planejamento só para 26. E assim a gente vai continuando e tendo talvez o mesmo debate. Então, assim, primeiro uma pergunta, se já está tendo algum movimento nesse sentido de manter a ROL em 0,5% para o PE a partir de janeiro de 26. Tá? E aí, né, acho que se juntando ao coro de todo mundo,
que quando a gente tiver alguma definição nesse sentido, que não seja uma definição para mais um ano, para mais 2 anos, né, para a gente conseguir ter, de fato, um horizonte mais alongado. E como o Bruno falou também, né, e aí minha área que eu suspeito para falar, né, de comunidade, mas, de fato, essa situação, por exemplo, eu acho que a grande solução é a convergência de tudo que está sendo dito aqui, né? Então, a tarifa social, a gente precisa rever ela, porque o Brasil ele é um continente, né? Então, a gente tem a questão social e financeira muito diferente dentro de comunidades, estados diferentes. O consumo de energia ele vai ser completamente diferente, né? A gente não pode balizar para todo o Brasil. Então, eu não posso... até 220 kW eu tenho um desconto de tarifa social. Só que a gente tem uma realidade de comunidade com 6 pessoas dentro de uma casa. Então, assim, 6 pessoas dentro de uma casa. Mas o cara fica com o ar-condicionado ligado o dia inteiro. Só que ele não tem a realidade que eu tenho. Eu posso abrir a janela, eu já visitei casa que não tem janela. Então, assim, esse cara, se ele puder ligar a hora o dia inteiro, ele vai ligar, entendeu? Então, assim, é uma questão social. Então, a gente precisa olhar para esse lado de readequação. Acho que o sandbox tarifário que a ANEEL vem promovendo, que basicamente é achar esse ponto ótimo de quanto o consumidor pode pagar, né, de fato, e quanto a gente conseguiria operacionalizar para receber ali. Eu acho que esse é um dos caminhos, tá? Um projeto de 5 anos aí, mas eu acho que a convergência de toda essa discussão de tarifa social, um projeto de eficiência energética na comunidade, se eu levar só o projeto, a realidade é que eu vou trocar essa geladeira e muito provavelmente daqui a 2, 3 anos, esse cara vai estar inadimplente novamente. Tá? Então, assim, a gente precisa garantir ações como regularização de clandestinos, que também é eficiência energética, como o presidente Bruno falou, né? Ações aí, como o Zaratini comentou, algumas ações que seriam próprias da concessionária, né? Você comentou de que estaria se realizando através do PE. O ponto não é nem se pode ou não pode. Eu acho que a gente precisa sentar para discutir. Tá? Tanto o parlamento quanto a ABRAD, o trabalho do Lindenberg aí, sempre muito ativo junto às concessionárias, o nosso GT lá, do Bruno também, da Abesco, e a gente, enquanto concessionária, imagino que eu fale em nome de todos aqui, mas da Light com certeza, a gente está participando mais ativamente desse desenho, né? Se é que tem essa ideia de muito longo prazo, né? Como o Alexandre falou, o universo da concessão inteira, a gente está participando porque essas dúvidas que são geradas aqui, acho que para parar e responder essas perguntas, a gente precisa de todos os agentes envolvidos. Mas, enfim, não vou mais me alongar. Obrigado pelo tempo. Obrigado pelas perguntas. Olha, para não abusar dos convidados aí, talvez a resposta, né, principalmente você, deixa para depois ter uma premiação aqui, que vai acontecer em seguida. Então, muito obrigado a todos, obrigado pelo tempo até do almoço. Agora nós vamos ter a premiação dos melhores projetos, né, dos projetos inscritos. E, novamente, agradecer muito à mesa, aos nossos parlamentares, deputado Zaratini, deputado Bandeira de Mello, a CPFL, brilhante aí explanação, porque assim como a Light, né, foram explanações de quem está vivendo na pele o programa. Aqui na associação, para nós, quanto mais, e todos são aliados, tá na cara das ideias perfeitas, tudo alinhado para que isso continue durante o maior tempo possível. Estamos enfrentando desafios para o funcionário da Light que falou sobre se estamos lutando sobre essa continuidade. Nossa, vocês não imaginam o quanto, e a batalha é árdua, cada dia é um inimigo aqui para sair na porrada com a gente, mas tudo indica que a gente vai conseguir. Muito obrigado, pessoal, obrigado à mesa, obrigado, Bruno, obrigado a todo mundo. Tchau, tchau.